ativar a inclusão também na área da cultura, trazendo também a ASPA, junto com a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Juventude, lá no Rivaldão, para desenvolver essa oficina de grafite, poder produzir esse painel, que vai ficar exposto lá no Rivaldão, mas que a gente também vai fazer essa exposição junto com outros trabalhos feitos por eles, por esses adolescentes autistas, porque os autistas, eles não são apenas crianças, eles crescem, são jovens, adolescentes, adultos, idosos, e essas pessoas precisam estar juntas no meio com as outras pessoas para que exista essa sociabilização e inclusão, e a gente quer trabalhar isso através do Arte Team, que é o programa que a gente já lança semana que vem. Nós passamos 2 anos, eu passei 2 anos à frente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Jefferson, e vi a necessidade de Patos ter algum projeto, algum trabalho relacionado, direcionado a jovens, crianças, jovens, adolescentes e adultos com deficiência na área esportiva. A gente foi a João Pessoa algumas vezes, procuramos o pessoal lá do Comitê Paraolímpico Paraibano, só que teve estava no finalzinho da pandemia, o pessoal ainda estava meio com medo de socialização, não estava recebendo visita, a gente tentou ainda agendar lá e ficamos até de depois ir com o meu amigo Sávio lá, né, a João Pessoa, mas aí eu terminou o meu mandato, houveram as novas eleições e a gente não conseguiu. A gente também deixou outro projeto lá no Conselho, que é para criar a carteira de identificação do deficiente do município de Patos. Eu deixei lá para que a nova gestão botasse à frente, procurasse alguém do Legislativo para que colocasse esse projeto na Câmara para ser votado, para que o deficiente em Patos, a criança, o jovem, o adolescente e os acompanhantes, as pessoas que acompanham, tenham uma identificação, porque muitas das vezes a gente está no local e pega uma fila. Eu digo a gente porque eu sou deficiente renal, paciente renal crônico, tenho uma deficiência, e às vezes eu pego uma fila preferencial e fico sendo olhado com o olho atravessado, o olho torto, a gente fica escutando certos comentários. E hoje eu até relevo, eu nem ligo mais para isso, mas no início eu até respondi a algumas pessoas. Teve uma senhora no banco, eu vou dar um exemplo aqui, no Banco Santander, uma senhora chegou para mim e disse: por que você está pegando a fila preferencial, ficha preferencial? Eu disse: porque eu quero pegar. A senhora deixa eu pegar? Aí ela: não, você não pode pegar. Eu disse: se a senhora está dizendo que eu não posso, então eu vou contra a sua vontade e vou tirar a minha ficha. Aí, porque eu não tenho que dizer a senhora a minha deficiência, eu tenho que dizer lá no caixa, quando eu chegar lá, ou lá no gerente, quando eu for falar com ele, que eu apresentar a ficha, ele vai me perguntar: o senhor é preferencial? E eu vou identificar. Mas para a senhora eu não tenho que dizer não. Como eu estou vendo que a senhora é uma idosa, a senhora tem o seu direito, eu tenho o meu. Então não preciso aqui estar dando satisfação. A gente deixou esses projetos e eu vejo com bons olhos você me falar agora dessa questão de incluir as crianças com autismo, e também outros tipos de deficiência. Tem crianças cadeirantes, tem crianças que podem também ser inclusas nesse projeto. Elas são jovens, são adolescentes da mesma forma dos outros. Eles precisam estar no mesmo ambiente. Isso é inclusão. A inclusão é isso. Isso é inclusão. É estar em ambientes para prática esportiva, que existem esportes a qual eles podem praticar sim, na cultura, na educação, no ambiente escolar, em todo o espaço público, a gente tem que dar condições para que todos possam conviver de forma harmoniosa. Pessoas que têm deficiência ou não. Por isso que no Arte Team a gente desenvolveu, com essa parceria com a ASPA, para que a gente possa dar oportunidade de jovens com autismo ou não trabalharem a arte através do grafite com o Roberto Nas. E ter também esse trabalho exposto para que as pessoas possam ver que esse trabalho foi em conjunto, manteve um trabalho de inclusão e que teve um resultado social que realmente precisa ser notada a relevância. Ednei fez referência à questão da Secretaria de Juventude em relação a outros gestores que por ali passaram. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas eu fui o primeiro secretário de Juventude de Patos. Não sabia, estou sabendo agora. Foi na primeira gestão do Naboa. E à época era eu, doutora Roberta Leonor, filha da minha querida Delma Bezerra. Mandar um abraço para a Roberta. E Jamerson Ferreira. Era composta por nós três, né? A Secretaria de Juventude. E naquela época, na primeira gestão na Boa, não existia dotação orçamentária e a Secretaria era vinculada ao gabinete. Não sei se hoje se mudou a estrutura. Era vinculada à Secretaria de Esporte
e lazer. Esporte, lazer e juventude foi desvinculado, a NABU trouxe para o gabinete novamente. Novamente, né? A pergunta é, como é que funciona hoje? Além de você, quem é que participa da secretaria? A secretaria dispõe de recursos orçamentários para desenvolver seus projetos ou ainda está atrelado ao gabinete? A gente ainda tem essa dificuldade orçamentária em relação à questão financeira. A gente depende do gabinete do prefeito, mas o prefeito ele sempre tem sido muito disposto a ajudar nessas questões voltadas à juventude, sempre nos estendeu a mão. O Salles Júnior, agora como chefe de gabinete também, é muito acessível em relação a essas questões e a gente tem conseguido superar essas dificuldades. Como eu disse anteriormente, mesmo com as dificuldades financeiras, tendo determinação, com as parcerias certas, a gente vai conseguir avançar. E hoje a gente tem como colaborador a educadora física Brena Rayane, ela que inclusive é filha de Juraci Dantas, acho que você até conhece, e o advogado Caio Torres. São as pessoas que hoje nos dão suporte e outras pessoas virão. A gente vai conseguir estruturar de uma melhor forma, é tudo muito novo para mim, mas a gente está conseguindo dialogar de uma forma bem produtiva com o prefeito Nabour Vanderlei em relação à questão da estruturação, uma vez que ele está vendo os resultados. Se a gente, mesmo com essa estrutura, que eu considero ainda precária para o que a gente consegue como resultado, está conseguindo avançar nas políticas públicas para a juventude, se a gente tiver condições, a gente vai poder avançar ainda mais. E através da Câmara Municipal, inclusive eu estou oficializando a presidente Tide, mas informalmente eu já conversei com ela e com os 4 vereadores jovens dessa legislatura, vamos formar a Frente Parlamentar da Juventude, para que a gente possa conseguir, além de debater os problemas voltados à juventude, a gente conseguir também, Jefferson, trazer recursos através das emendas impositivas dos vereadores e que possam investir esse recurso de uma forma inteligente para que eles voltem em políticas públicas para esses jovens que tanto carecem. Então, essa Frente Parlamentar também vai ser fundamental. Já marquei para agora, nessa segunda quinzena desse mês que estamos, mês de março, um encontro com a deputada Francisca Mota, que também vai discutir conosco a questão da capacitação desses jovens para ver como é que ela consegue, através do governo do Estado e das suas próprias emendas impositivas, contribuir. Então, quando a gente consegue fazer essas parcerias, dialogando, e encontra as portas abertas para poder ter essa receptividade, esse feedback através de recursos, através até mesmo de uma palavra. Às vezes, com a palavra, você consegue abrir uma porta que a gente, com a força, às vezes, não consegue. Com toda a força abrir. do mundo, não consegue abrir. Então, às vezes, até com a palavra, você consegue colaborar. Às vezes, não é com as suas emendas impositivas, às vezes, não é de uma forma mais efetiva, mas às vezes apenas com a palavra você consegue abrir uma porta que a gente não conseguiu abrir e através dessa porta a gente consegue desenvolver uma nova política pública para esses jovens. Então é isso que a gente busca. É porque fazer gestão sem dinheiro é difícil. É difícil, porque na minha época, pelo menos, a dificuldade era imensa, até porque era uma gestão nova, era a primeira gestão do Nabour, não tinha recursos e, de uma certa forma, não tinha muito interesse que a secretaria funcionasse da maneira que era para funcionar, porque nós apresentamos vários projetos e sempre eram abortados, né? De forma que depois de mim passou, eu acredito que é o Mineral, se eu não me engano também... Jefferson Melquides, eu acho, e se eu não me engano também, Alexandre Nóbrega, do PT. Se eu não salvo engano, ele passou também pela Secretaria de Juventude, sei que depois de mim foi ao Mineral, né? Mas se você fazer gestão sem recurso é difícil, porque a Secretaria de Juventude é atrelada ao gabinete, né? Não é uma secretaria mesmo assim que tem recurso. A gente sempre está com o pires na mão, buscando tem que estar pedindo uma parceria aqui, acolá, e isso é uma dificuldade que a gente tem. Só que com essa Frente Parlamentar da Juventude, acho que a gente vai conseguir avançar nessas questões, com a parceria com a deputada Francisca Mota, estamos buscando também Hugo Mota. Agora o cenário é outro, tem Hugo Mota lá na frente. Vai ser fundamental. Vereadores jovens, que essa ideia é muito bacana de se criar uma bancada da juventude. Frente Parlamentar da Juventude. Verdade. E o Hugo ele vai ser fundamental para que a gente consiga reativar o Estação Juventude. É um recurso de R$500 milhão que a gente pode investir em políticas públicas para capacitar os jovens, para ofertar cultura, esporte, lazer. Tudo isso através de uma parceria com o governo federal. É um programa que é uma realidade, mas precisa de uma força política em Brasília para que a gente consiga conquistar. Já estamos elaborando um projeto com a equipe da Secretaria de Planejamento, equipe competentíssima, inclusive. Quero parabenizar o ED, a Carol, que fazem parte da Secretaria. A gente está avançando nesse projeto para protocolar na Secretaria Nacional de Juventude, tentar conseguir a Estação Juventude novamente. O Marcelo Lima, que também foi secretário de Juventude, foi quem conseguiu. Marcelo também foi. Conseguiu na gestão de Francisca Mota. E foi um avanço muito grande em relação às questões das políticas públicas aqui no município, porque tinha esse recurso,
Na época era um pouco menos, mas tinha esse recurso para ser investido. Foi formado